Paixão inocente, o casamento dos sonhos. Era uma manhã comum em São Paulo, mas para Rafael, um milionário bem-sucedido, tudo parecia diferente. Estava preso em um engarrafamento interminável, cercado por carros que mais pareciam estátuas de metal fumegante. O relógio corria e sua reunião importante se aproximava como uma sombra. A rotina monótona o consumia e a pressão dos negócios só aumentava. Ele respirou fundo, numa mistura de frustração e entediada resignação. Então, um impulso quase rebelde tomou conta dele. Em um ato de ousadia, decidiu abandonar o carro de luxo e pegar um ônibus. A ideia parecia absurda, mas talvez fosse exatamente o que precisava. Quando adentrou o coletivo, o ar era diferente, misturado a risadas de crianças e conversas apressadas. E ali, como quem não espera nada, encontrou Clara. Ela estava sentada perto da janela, com um olhar tímido que iluminava seu rosto cansado. Mãe solteira, lutando para equilibrar trabalho e sonhos. Sua presença era um miss. Cada conversa revelava um pouco mais sobre as vidas deles. Aquela conexão inesperada ouçava. Rafael ficou fascinado pela força de Clara, um contraste gritante com sua vida de glamour e superficialidade. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida crescente o atormentava. Um mundo tão distinto poderia coexistir com o dele? Clara, por outro lado, lutava contra inseguranças. Quando seu olhar se cruzou com o de Rafael, algo no fundo de seu ser questionou se ela era boa o suficiente para ele. A diferença entre eles parecia um abismo. Então, numa fração de segundos, o passado de Rafael e suas crenças sobre amor começaram a se desfazer. Um dia, em um encontro sem antes planejado, Clara escutou uma conversa ao telefone de Rafael que a deixou em choque. Uma revelação inesperada, um segredo que ele havia guardado a 7 chaves, ameaçava desmoronar tudo o que eles tinham construído juntos. A luz do sol já se despedia no horizonte. Como eles iriam superar as vulnerabilidades, as pressões externas e as distâncias entre seus mundos? E, mais importante, seria possível encontrar um caminho que levasse à verdadeira felicidade? Ou a pressão acabaria por ser forte demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz do sol desaparecia, Rafael tentou se aproximar de Clara, mas a tensão pairava no ar. Ele sentiu seu coração. Clara o olhou, confusa, os olhos cheios de perguntas. O telefone tocou e foi o chamado angustiante no meio daquela situação já delicada. Era a assistente de Rafael, avisando que os dias de reunião estavam contados e que sua presença era urgente. Desculpe, eu preciso atender. Ele hesitou e saiu da casa de Clara. O que ele não percebeu é que do outro lado da linha,
Havia um aviso inesperado. O passado de Rafael estava prestes a se revelar de maneira escabrosa. Enquanto Rafael falava, a angústia o invadiu. Palavras não saíam. Um leve arrepio subiu pela espinha. Algo estava acontecendo. Clara, sentada sozinha na sala, sentiu um aperto no peito. O telefone de Rafael tocou, mas quem atendeu foi Maria, uma antiga namorada dele que não gostava de deixar vestígios. Claramente, Maria estava em pânico. A voz dela ecoava freneticamente, cheia de emoção. Rafael, precisa vir já. É sobre seu pai. Era uma frase que cortou o ar. Uma sombra se abateu sobre Rafael. O corpo dele ficou paralisado. Seu pai. Os dois não se falavam há anos. O que poderia ter acontecido? Ele não tinha certeza se queria saber. O medo começou a se misturar à frustração e à dor, enquanto ele tentava processar a situação. Vou para casa, disse desligando e sentindo um turbilhão de emoções. O relógio parecia desacelerar enquanto ele dirigia pelas ruas. Cada semáforo representava uma eternidade. A pressão se tornava insuportável. E então, imprevisto, um carro atravessou a rua e a batida foi inevitável. O impacto fez Rafael perder o controle. O som do metal retorcendo e o estrondo amortecido da colisão ecoaram na noite. Quando Rafael abriu os olhos, estava em uma ambulância, com a cabeça latejando. Desorientado, olhou ao redor. As luzes piscando, as vozes apressadas dos paramédicos soando como um eco distante. Ele precisava de Clara, precisava dela mais do que nunca. Um fio de sangue escorria pela sua têmpora, mas a dor física era secundária em comparação com o vazio moral que preenchia seu peito. Enquanto isso, o telefone de Clara voltou a tocar. Ela hesitou, mas atendeu. Era um jornalista da cidade. Estamos ouvindo rumores sobre um grande escândalo envolvendo Rafael. Algo sobre a família dele. Você sabe o que está acontecendo? O mundo de Clara desabou. Todas as inseguranças voltaram à tona. O que Rafael escondia? Ele era quem parecia ser? Ou atrás da fachada havia algo mais obscuro? Tantas perguntas, tantas respostas que pareciam agora fora de alcance. O choque a invadiu. O amor que começava a florescer estava prestes a ser testado, não apenas pela diferença de mundos, mas por segredos que poderiam destruir tudo. A cidade girava ao seu redor e ela sentiu um nó na garganta. O que ela deveria fazer agora? Divergências entre suas vidas se tornavam uma tempestade. Rafael nunca poderia ter imaginado que, ao voltar-se para o amor, também acordaria fantasmas do passado que não deixariam que a felicidade fosse fácil. E a verdade estava mais próxima do que eles podiam imaginar, prestes a ser exposta de forma devastadora. A inquietação tomava conta enquanto a noite avançava e um novo desafio os aguardava. Clara respirou fundo, tentando se manter centrada enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O escândalo envolvendo Rafael começou a girar em sua mente como um tornado. As palavras do jornalista ecoavam. Um grande escândalo envolvendo Rafael. O que significava isso? Ela sentia um nó na garganta, um aperto no peito. Seus pensamentos eram uma tempestade de perguntas sem respostas, cada uma mais tormentosa que a anterior. Enquanto tentava processar tudo, o seu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de sua irmã. Clara, você viu as notícias? O que está acontecendo? O horror a atingiu como uma onda. Elas sempre tiveram uma relação próxima. Clara já podia imaginar a preocupação e o desespero da irmã. Diante da pressão, tomou um gole de água.
apenas para se lembrar de que a realidade não poderia ser escorraçada de sua garganta. De repente, um pensamento passou por sua cabeça. E se Rafael estivesse por trás de algo maior? O que mais ele escondia? A vida que levava parecia tão distante da dela, mas os sentimentos que nutria por ele eram reais. O amor estava se contorcendo dentro dela, se desumanizando ao mesmo tempo que as revelações ameaçavam separá-los. As incertezas começaram a se transformar em medo. A campainha da porta soou. Clara hesitou em abrir, mas a urgência a empurrou até a entrada. Ao abrir a porta, o que viu a deixou paralisada. Era Maria, a ex-namorada de Rafael. O semblante dela estava vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Parecia uma tempestuosa traíra no meio de um mar revolto. "Clara, eu preciso te falar!" Maria exclamou, a voz embargada. Para Clara, aquelas palavras soaram como um aviso. "Sobre o que você está falando?" Clara forçou a pergunta, sem conseguir esconder sua indignação. Ela não tinha certeza se queria ouvir, mas a necessidade de respostas a empurrava adiante. "Eu não queria que isso acontecesse assim, mas você precisa saber. Rafael, ele está envolvido em algo muito sério. Não é apenas o escândalo. É sobre coisas que ele fez no passado. Coisas que ninguém imaginaria." O olhar de Maria estava agora transbordando de desespero, mas também de um estranho alívio. "Que coisas?" O grito de Clara ecoou na sala. Ela tentou abafar aquela raiva que a consumia. A sensação de traição era forte demais. "Por que você está aqui? Você tem que ser clara. Ele fez parte de uma coisa muito grande. Algo relacionado com o pai dele. Eu só vim porque ele nunca foi honesto comigo. E se você está com ele, talvez precise saber." Maria hesitou, respirando profundamente. O olhar dela se endureceu, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. Rafael pode estar envolvido em corrupção. Coisas que envolvem dinheiro sujo e pessoas perigosas. Clara ficou em choque, as palavras de Maria reverberando em sua mente como gritos em um túnel. As peças que não se encaixavam começaram a se alinhar. O homem pelo qual ela começava a se apaixonar era muito mais do que aparentava. Tudo o que conhecia sobre ele estava agora sob uma nova luz, e uma sombra espessa se projetava sobre seu coração. Uma pergunta que não queria fazer surgiu. Quem realmente era Rafael? Corações disparados. Clara e Maria se encararam por um momento que parecia se estender infinitamente. O ambiente encolhia, como um balão prestes a estourar. A noite não era mais apenas um manto de obscuridade. A verdade estava prestes a ser exposta de maneira devastadora, e a cidade ao redor delas continuava sua dança frenética, alheia ao drama que se desenrolava em uma casa comum. E enquanto uma decisão crucial se formava na mente de Clara, o telefone dela tocou novamente, interrompendo o silêncio tenso. O nome na tela era inconfundível. Rafael. O mesmo Rafael que agora parecia um desconhecido, com segredos pesados como pedras. O que ele teria a dizer? O que mais ela estava prestes a descobrir? A curiosidade misturava-se ao medo. Clara hesitou. Como poderia atender ao homem que poderia ser sua salvação ou sua ruína? O telefone tocava e Clara hesitou. O coração batia descompassado, quase gritando que não queria atender, mas sua curiosidade a empurrava. Ela respirou fundo e deslizou o dedo pela tela. Ao ouvir a voz familiar de Rafael, uma onda de emoções a invadiu. "Clara, onde você está? Preciso falar com você agora!" A ansiedade na voz dele era palpável. Eu tô em casa", respondeu Clara, tentando esconder o tremor em sua voz. "O que aconteceu?" Eu estou em apuros.
Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Ele soou frenético e o coração dela disparou. Aquela não era a confiança que esperava dele. É sobre meu pai e sobre você. As palavras ecoaram na cabeça dela como um tambor. Seu pai? O que isso tinha a ver com ela? Clara prendeu a respiração, os olhos arregalados. Sobre mim? Sim. Ele não é quem você acha que é, Rafael disse, a voz trêmula. A verdade é que ele estava envolvido em algo muito maior do que qualquer um imagina. E tudo isso começou por minha causa. Como assim? Clara questionou, atenta a cada palavra. O que você sabe? Clara, você precisa ir até a casa dos meus pais, agora. Tem algo que você não sabe e que pode mudar tudo. O desespero na voz dele a deixou intrigada, mas também confusa. Por que ela deveria ir ali? Rafael, eu tô perdida. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? Ela perguntou, mas a única resposta foi um silêncio agonizante. A campainha soou de novo. Era Maria, ainda visivelmente abalada. Clara, você precisa fazer isso. Essa é sua única chance de saber a verdade. Rafael pode estar em perigo. Maria, eu não sei se posso. O nó na garganta de Clara crescia, cercando-a de incertezas. Mas a pressão estava crescendo. Se você ama Rafael, vá, não perca tempo. Maria insistiu, com uma urgência contagiante. Clara olhou para o celular. A mensagem de Rafael ainda piscava na tela. Tudo girava na sua mente. Segredos, escândalos. E agora, essa conexão estranha com o pai dele. Ela respirou fundo. Certo, eu vou, mas se isso for uma armadilha? Não é, Maria cortou, e Clara deixou a raiva de lado, decidindo que precisava de respostas. Ela pegou as chaves e a sensação de urgência a envolveu. O carro deslizou pelas ruas enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Mas, no fundo, uma voz a alertava. Havia algo mais acontecendo. Quando chegou à casa dos pais de Rafael, a porta estava aberta. O silêncio era ensurdecedor. Clara hesitou, um calafrio percorrendo a espinha, mas adentrou, pronta para descobrir a verdade. Ao entrar, o cheiro familiar a atingiu, e o eco do passado parecia lhe abraçar. Rafael? Ela o chamou, mas só encontrou o vazio. As paredes tinham histórias embutidas, mas o que estava prestes a descobrir não seria parte de um conto romântico. No centro da sala, no chão, havia uma mala aberta. Clara se aproximou e o que viu fez seu coração falhar. Papéis, fotos, papéis que mostravam um passado sombrio. Com uma mão trêmula, levantou uma foto que a deixou paralisada. Rafael, ao lado de homens desconhecidos, todos sorrindo, o semblante de complô pintado em seus rostos. Um ruído atrás dela a fez-se virar. Era o pai de Rafael, com os olhos cheios de tristeza e raiva. O que você está fazendo aqui? O olhar de Clara a atravessou. Eu preciso de respostas. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz bem baixa, quase um sussurro. Isto não é o que parece. E nesse instante, Clara percebeu que havia mais do que segredos. Rafael sempre soube e não lhe contou. Aquela imagem não mostrava apenas amizade. Havia algo mais sinistro. Antes que pudesse perguntar, o telefone dela tocou de novo. Um número desconhecido. Ela hesitou, mas um impulso a fez atender. A voz do outro lado foi clara e direta. Clara, o que você descobrir sobre Rafael pode mudar tudo. A verdade pode ser letal. O mundo ao seu redor escureceu e ela soube que estava no centro de algo muito maior. Uma maré de emoções a engoliu. O que mais estava oculto? Rafael era, de fato, quem ela pensava que era? Desespero e esperança se misturaram enquanto o segredo pulsava no ar.
Dentro dela, um medo profundo crescia e com ele uma certeza amarga. Nada seria como antes. Quando Clara atendeu ao telefone, o coração acelerou. Não sabia se queria ouvir Rafael ou se preferia permanecer nas incertezas do que Maria havia lhe contado. Mas agora não havia volta. A urgência na voz dele dizia tudo. Clara, onde você está? Preciso falar com você agora! A ansiedade de Rafael era palpável. Estou na casa dos seus pais. Clara hesitou enquanto sentia um nó na garganta. O que aconteceu? Você precisa ir embora. É mais perigoso do que eu pensava. Venha para onde você está agora. O desespero na voz dele fez um arrepio percorrer sua espinha. Por quê? O que está acontecendo? Tem coisas que você não sabe. Clara, por favor, venha já! E no meio de tantas emoções, a campainha a soar novamente a tirou do foco. O pai de Rafael a encarava, com um misto de raiva e pena. O que você está fazendo aqui? Mas ela estava mais preocupada com a voz trêmula de Rafael. Preciso ir, preciso, Clara disse, mas hesitou ao olhar para o pai dele, que se aproximava como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar. Ele se virou rapidamente, e antes que ela pudesse sair, uma sequência de gritos ecoou do outro lado da casa. A porta da frente se abriu bruscamente, e duas figuras encapuzadas entraram apressadas, quase como fantasmas. Ninguém se mexa! Gritaram, as vozes ressonando com autoridade. Clara ficou paralisada. O instinto de correr quase a dominou, mas ela ficou parada, incrédula. Quem são vocês? O pai de Rafael, a cara pálida, olhou como se tivesse visto um fantasma. Por que vocês estão aqui? Estamos aqui porque precisamos de respostas. Uma das figuras encapuzadas gritou. E antes que Clara pudesse raciocinar, tudo aconteceu rápido demais. Um dos homens se aproximou e apontou uma arma para o pai de Rafael, enquanto o outro se concentrou em Clara. A sensação de desamparo a invadiu. Ela nunca tinha imaginado que sua busca por respostas a colocaria neste momento de vida ou morte. Parem! Gritou, surpreendendo-se com sua própria bravura. O que vocês querem? Sabemos que Rafael está atrasado. Ele tem algo que nos pertence. O homem encarou Clara, um brilho ameaçador em seus olhos. E não vamos sair daqui sem isso. Mais confusa do que nunca, Clara sentiu o coração disparar. O que ele tem? O que ele fez? E antes que qualquer resposta pudesse vir, um barulho estrondoso ecoou na casa. Uma explosão vinda do lado de fora fez as paredes tremerem. O som foi ensurdecedor e o caos tomou conta. Clara caiu no chão, a adrenalina a invadindo. As figuras encapuzadas se viraram, desconcertadas. Aproveitando a distração, Clara viu uma oportunidade. Ela se levantou e correu para a porta dos fundos, mas logo percebendo que precisava de respostas, e a única pessoa que suspeitava saber a verdade era Rafael. Qual era o segredo que estava levando a essa caçada? Por que aqueles homens estavam atrás dele? Sem saber como, ela saiu da casa e correu até seu carro. No caminho, a mente voltou para tudo o que Rafael tinha dito. O pai, o escândalo. Tudo parecia estar entrelaçado em uma teia de mentiras e segredos obscuros. Ligou o carro e seu telefone vibrava freneticamente, mas não parou para olhar. O mundo estava se tornando um pesadelo. E a única coisa que sabia era que precisava encontrar Rafael. Eu vou descobrir a verdade, disse para si mesma, enquanto acelerava pelas ruas em direção ao único lugar que lhe parecia certo: a casa de Rafael. Quando finalmente chegou, viu um cenário surreal.
A casa estava cercada por policiais e repórteres. Um frenesi de gritos e flashes de câmeras. O coração começou a acelerar novamente. "O que está acontecendo?" gritou, mas ninguém pareceu ouvir. Ela parou, sentindo um peso no peito. Por que tudo se tornara tão complicado? "Rafael, onde você está?" Sua voz era um clamor perdido em meio ao caos. E naquele instante, enquanto Clara tentava entender o que fazer, a verdade despencou sobre ela como uma tempestade. O escândalo que Rafael enfrentava não era apenas sobre sua família, mas algo que poderia envolver Clara também. O outro lado da verdade estava prestes a explodir e ela podia sentir que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Com o coração na mão, ela se afastou um pouco da multidão. Alguma coisa não estava certa. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, a imagem de Rafael cercada por uma verdade além de qualquer entendimento. O telefone começou a tocar novamente, mas não olhou. Não enquanto tudo parecia prestes a desmoronar. O próximo passo, a próxima verdade estava se formando e a incerteza sobre o que Rafael realmente havia se envolvido era agora tão palpável que quase pesava no ar. E se tudo que eu conhecia fosse uma mentira? Clara sussurrou para si mesma, enquanto os olhos se encheram de lágrimas e a dúvida a consumia. O que realmente esperava por ela no coração desse mistério? Clara se afastou por um momento, tentando juntar os pedaços do que acabara de descobrir. O telefone ainda vibrava, mas ela não olhava. A cena caótica à sua volta estava disfarçando a dor que crescia. O pai de Rafael a encarava, um olhar confuso misturado com preocupação. O que ela realmente sabia sobre o homem que começava a amá-lo? O eco da explosão ainda ressoava na sua mente, e uma sensação de urgência a invadia. "Clara, você precisa sair daqui!" O pai de Rafael gritou, interrompendo seus pensamentos. "Eles não vão parar até encontrá-lo. Se você tivesse ficado longe disso..." Antes que pudesse continuar, uma sirene alta cortou o ar. A multidão começava a se agitar, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. "Eu preciso encontrá-lo!" gritou, mas o pânico tomou conta dela. O medo de perder Rafael e de tudo o que poderia acontecer a paralisava. "Clara!" A voz de Maria surgiu novamente, entre os gritos e murmúrios, enquanto ela emergia da multidão, as mãos trêmulas. "Ele está em perigo real! Você precisa ir até ele!" E sem pensar duas vezes, Clara decidiu que não havia outra escolha. "Vou atrás dele, agora!" Com isso, virou-se e correu em direção ao veículo. O coração disparado, o ar denso com a adrenalina. Cada passo parecia um arranco do chão, uma necessidade urgente de atuar. Assim que o carro pegou velocidade, seu telefone finalmente vibrou. O nome de Rafael estava na tela, e desta vez não hesitou. "Rafael!" gritou, a voz sufocada pela tensão. "Estou indo até você! O que está acontecendo?" O silêncio do outro lado era ensurdecedor, e então, finalmente, ele falou. "Clara, eles sabem onde estou." A voz dele estava cheia de desespero. "Você precisa me ajudar. Venha para a antiga fábrica, aquela que ficava perto do rio." "Fábrica? Por quê?" A incredulidade permeava sua voz, mas a urgência só crescia. "Rafael, não entendo. O que está acontecendo?" "Só vá!" ele gritou e a linha caiu. O desespero tomou conta, não só por não saber como ele estava, mas pela sensação de que peças de um quebra-cabeça sombrio estavam se encaixando ali. Rafael não era apenas um homem de negócios.
Ele carregava sombras, sombras que agora o cercavam. Enquanto dirigia, Clara sentiu o peso do medo crescer. E se não conseguisse chegar a tempo? Se aqueles homens encontrassem Rafael antes dela? Com cada curva, as inseguranças tornavam-se cada vez mais palpáveis. A cidade parecia um labirinto sem fim, e ela estava presa no meio dessa caçada. Chegou à fábrica. As portas grandes e enferrujadas a olhavam como vigias mudas. O coração acelerou enquanto ela saía do carro. A tensão no ar era elétrica, mistura de medo e determinação. Caminhou para dentro, as sombras dançando ao seu redor. Rafael! Sua voz ecoou em meio ao silêncio opressivo. Somente o som de seu coração era capaz de preencher aquele espaço. O medo subia pelo seu corpo, obrigando a agir rapidamente. O silêncio estava se tornando ensurdecedor. E então, um barulho. Clara saltou, os olhos se arregalando. Uma figura se aproximou das sombras. Você está no lugar errado, Clara, disse a voz, fria como gelo. Era Maria. Clara ficou paralisada. Maria? O que você está fazendo aqui? Eu não queria que você viesse, não agora. Não assim. O pânico estava estampado em seu rosto. Você precisa sair. Rafael não está aqui. Ele se meteu em algo muito maior. Como assim? O que você está escondendo? Clara sentiu o coração apertar. O que mais havia por trás daquela venda de calmaria? Clara, ele está envolvido com pessoas perigosas. O pai dele não é quem você acha que é. As palavras de Maria atravessaram a sala como um tiro. Esses homens, eles estão atrás de algo e Rafael pode estar no meio disso tudo. Mas como você sabe? Clara rebateu a confusão misturando-se com a angústia. Uma certeza crescia dentro dela. Nada era o que parecia. E então a realidade desmoronou quando Maria falou algo que tornaria tudo ainda mais sombrio. Rafael não é filho do seu pai. Ele é o filho do homem que está por trás de todo esse escândalo. E ele não sabe. A última frase de Maria ecoou e fez o chão sumir sob os pés de Clara. Seu mundo estava mudando, se despedaçando. Você está mentindo! Gritou Clara. Mas a certeza nas palavras de Maria a atingiu como um soco no estômago. E agora, enquanto um novo choque a consumia, o que mais ela estaria prestes a descobrir? O telefone dela piscou, e dessa vez era uma mensagem de Rafael. Clara, você precisa ir. Estão a caminho de você. O novo pânico tomou conta ao perceber que podia estar em perigo. E com isso, a certeza de que a verdade poderia custar muito não se dissipou. Lançada em um mar de segredos, Clara sentiu que não sabia mais quem eram as pessoas ao seu redor. O caminho à frente se tornava cada vez mais sinistro. E cada passo poderia ser o último antes que tudo se revelasse. Clara estava paralisada com as revelações que Maria havia feito. As palavras dela ecoaram em sua mente como um eco distante, um alerta de que precisava agir. A verdade era mais sombria do que tinha imaginado. O telefone vibrava em sua mão, sinal de que Rafael estava desesperado. Mas Maria estava segurando a armada de segredos. O que mais você não me contou? Clara se levantou, o peso da dúvida a esmagando. É verdade. Você não tem ideia do que Rafael está enfrentando. Ele pode não ser quem você pensa. Maria disparou, seu olhar intenso. Clara sentiu sua garganta apertar. Você precisa se afastar dele agora. Não. Clara gritou, sua voz rasgando o silêncio. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Ele precisa de mim. O medo e o amor estavam em guerra dentro dela. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma explosão de fumaça e luz irrompeu na entrada da fábrica. O barulho levou Clara e Maria a se virarem, ofuscadas. A fumaça invadiu o espaço,
e gritos começaram a ecoar. Clara pressionou as mãos contra os ouvidos, confusa. Tudo acontecia em câmera lenta. Foi então que ela viu uma figura emergindo da nuvem de fumaça. Era Rafael, desorientado, uma expressão de pânico no rosto. Ele estava ali, mas havia algo de estranho em seu olhar. Clara! Ele chamou, a voz rouca. Saia daqui! Você não pode estar aqui! Mas ao invés de seguir seu conselho, Clara correu na direção dele, o coração batendo acelerado. Rafael, o que está acontecendo? Ela gritou, mas ele não teve tempo de responder. Duas figuras encapuzadas surgiram atrás dele, com armas em punho, e um dos homens gritou, ele não pode escapar! A adrenalina tomou conta de Clara, e em um ato de coragem instintiva, empurrou Rafael para o lado. Corre! Ela gritou, mas ao olhar para trás viu algo que fez seu coração parar. Um deles apontava a arma para ela. Não! Rafael bradou, mas foi tarde demais. Clara viu o brilho metálico e o puxar do gatilho. O mundo ao redor dela se desacelerou. Um grito mudo surgiu em sua garganta enquanto o chão parecia sair debaixo de seus pés. Mas, em um golpe inesperado, Rafael se jogou na frente dela. O som de um tiro ecoou, e em instante tudo o que conhecia se desfez. O impacto a jogou para trás, e o chão gelado pareceu absorver suas lágrimas. O corpo de Rafael caiu, e a fumaça começou a se dissipar, revelando a cena inconcebível. Ele estava ferido, mas, antes que pudesse pensar em correr até ele, uma sombra apareceu, o pai de Rafael. Com uma expressão de desespero contido, ele levantou as mãos e gritou, pare, não deixe que ele morra, eu posso ajudar. Clara ficou atordoada. O que você sabe? O que você fez? O pai de Rafael parecia um homem inteiro, mas as próximas palavras dele mudaram tudo. Rafael não é só meu filho, ele é meu irmão. A revelação caiu como uma bomba. O passado estava se despedaçando, revelando uma nova face da verdade. Rafael e seu pai não eram apenas pai e filho, mas irmãos. O significado disso a desarmou e uma nova onda de confusão a atingiu. Como pode ser? Ela sussurrou, enquanto lágrimas escorriam pela sua face. E assim, enquanto o caos girava ao seu redor, Clara percebeu que os segredos que uniam Rafael, seu pai e esse mundo sombrio eram muito mais profundos do que imaginava. A teia de mentiras e traições estava se apertando, e o futuro, agora, parecia mais obscuro do que nunca. O que mais ela não sabia? E que caminho escolheria agora? E tudo havia mudado. Clara estava paralisada com as revelações que Maria havia feito. As palavras dela ecoaram em sua mente como um eco distante, um alerta de que precisava agir. A verdade era mais sombria do que tinha imaginado. O telefone vibrava em sua mão, sinal de que Rafael estava desesperado, mas Maria a estava segurando armada de segredos. Maria, o que mais você não me contou? Clara se levantou, o peso da dúvida a esmagando. É verdade, você não tem ideia do que Rafael está enfrentando. Ele pode não ser quem você pensa. Maria disparou, seu olhar intenso. Clara sentiu sua garganta apertar. Você precisa se afastar dele, agora. Não! Clara gritou, sua voz rasgando o silêncio. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Ele precisa de mim. O medo e o amor estavam em guerra dentro dela. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma explosão de fumaça e luz irrompeu na entrada da fábrica. O barulho levou Clara e Maria a se virarem ofuscadas.
A fumaça invadiu o espaço e gritos começaram a ecoar. Clara pressionou as mãos contra os ouvidos, confusa. Tudo acontecia em câmera lenta. Foi então que ela viu uma figura emergindo da nuvem de fumaça. Era Rafael, desorientado, uma expressão de pânico no rosto. Ele estava ali, mas havia algo de estranho em seu olhar. Clara! Ele chamou, a voz rouca. Saia daqui, você não pode estar aqui! Mas, ao invés de seguir seu conselho, Clara correu na direção dele, o coração batendo acelerado. Rafael, o que está acontecendo? Ela gritou, mas ele não teve tempo de responder. Duas figuras encapuzadas surgiram atrás dele, com armas em punho, e um dos homens gritou: Ele não pode escapar! A adrenalina tomou conta de Clara e, em um ato de coragem instintiva, empurrou Rafael para o lado. Corre! Ela gritou, mas ao olhar para trás, viu algo que fez seu coração parar. Um deles apontava a arma para ela. Não! Bradou, mas foi tarde demais. Clara viu o brilho metálico e o puxar do gatilho. O mundo ao redor dela se desacelerou. Um grito mudo surgiu em sua garganta enquanto o chão parecia sair debaixo de seus pés. Mas em um golpe inesperado, Rafael se jogou na frente dela. O som de um tiro ecoou. E em um instante, tudo que conhecia se desfez. O impacto a jogou para trás e o chão gelado pareceu absorver suas lágrimas. O corpo de Rafael caiu e a fumaça começou a se dissipar, revelando a cena inconcebível. Ele estava ferido, mas antes que pudesse pensar em correr até ele, uma sombra apareceu. O pai de Rafael. Com uma expressão de desespero contido, ele levantou as mãos e gritou: Pare, não deixe que ele morra, eu posso ajudar. Clara ficou atordoada. O que você sabe? O que você fez? O pai de Rafael parecia um homem inteiro, mas as próximas palavras dele mudaram tudo. Rafael não é só meu filho. Ele é meu irmão. A revelação caiu como uma bomba. O passado estava se despedaçando, revelando uma nova face da verdade. Rafael e seu pai não eram apenas pai e filho, mas irmãos. O significado disso a desarmou e uma nova onda de confusão a atingiu. Como pode ser? Ela sussurrou, enquanto lágrimas escorriam pela sua face. E então, para agravar ainda mais a situação, os homens encapuzados começaram a se aproximar. Hora de acabarmos com isso, um deles rosnou. Mas antes que pudessem agir, um terceiro homem, saindo da escuridão, interrompeu. Parem! Ele gritou, com uma voz que cortava o ar. Clara ficou chocada ao reconhecer a figura familiar. Era o ex-namorado de Maria, que ela sequer sabia que ainda estava vivo. João! Maria exclamou, com os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui. Eu não podia deixar que isso acontecesse, João disse, olhando diretamente para Clara. Temos muito a esclarecer. Você não sabe a verdade sobre Rafael. Só sabemos que ele deve pagar por tudo que causou. Um dos homens bradou, a raiva transparecendo. Não, Rafael não fez nada de errado, Clara gritou, sentindo a necessidade de proteger a pessoa que amava, mesmo sem saber como essa história se desenrolava. Mas a tensão aumentou e a situação estava prestes a explodir novamente. Por que você está aqui, João? O que você sabe? Maria perguntou, sua voz tremendo. É muito pior do que vocês pensam. Rafael, ele estava trabalhando para meu pai. O verdadeiro plano era algo que nós nunca imaginamos. Ele se infiltrar no nosso mundo. Era um jogo, uma mentira. As palavras de João deixaram Clara sem ar, como se o chão tivesse desaparecido. O que você está dizendo? Rafael não é só seu namorado. Ele é parte de uma rede de corrupção muito maior.
Cada movimento dele foi calculado. E agora, tudo implode ao nosso redor. Clara sentiu o mundo girar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e cada revelação era mais devastadora que a anterior. A verdade que parecia distante agora se aproximava, e a realidade que ela pensava ter conhecido estava prestes a desmoronar. Nesse momento de choque, um tiro disparou, novamente, e a sala ficou envolta em uma nuvem de confusão e pânico. O que ela acreditava que era amor havia se transformado em um lodo de traições e segredos. Clara, com o coração a mil, se viu em um dilema. Deveria proteger Rafael ou se colocar em segurança? E com quem realmente estava lidando? A resposta parecia tão distante quanto a paz que ela tanto desejava. Clara estava paralisada com as revelações que Maria havia feito. As palavras dela ecoaram em sua mente como um eco distante, um alerta de que precisava agir. A verdade era mais sombria do que tinha imaginado. O telefone vibrava em sua mão, sinal de que Rafael estava desesperado. Mas, Maria, o que mais você não me contou? Clara se levantou, o peso da dúvida a esmagando. É verdade, você não tem ideia do que Rafael está enfrentando. Ele pode não ser quem você pensa. Maria disparou. Seu olhar intenso, Clara sentiu sua garganta apertar. Você precisa se afastar dele. Agora! Não! Clara gritou, sua voz rasgando o silêncio. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Ele precisa de mim. O medo e o amor estavam em guerra dentro dela. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma explosão de fumaça e luz irrompeu na entrada da fábrica. O barulho levou Clara e Maria a se virarem, ofuscadas. A fumaça invadiu o espaço e gritos começaram a ecoar. Clara pressionou as mãos contra os ouvidos, confusa. Tudo acontecia em câmera lenta. Foi então que ela viu uma figura emergindo da nuvem de fumaça. Era Rafael, desorientado, uma expressão de pânico no rosto. Ele estava ali, mas havia algo de estranho em seu olhar. Clara! Ele chamou, a voz rouca. Saia daqui! Você não pode estar aqui! Mas, ao invés de seguir seu conselho, Clara correu na direção dele, o coração batendo acelerado. Rafael, o que está acontecendo? Mas ele não teve tempo de responder. Duas figuras encapuzadas surgiram atrás dele, com armas em punho, e um dos homens gritou: ele não pode escapar! A adrenalina tomou conta de Clara, e em um ato de coragem instintiva, empurrou Rafael para o lado. Corre! Ela gritou, mas ao olhar para trás, viu algo que fez seu coração parar. Um deles apontava a arma para ela. Não! Rafael bradou, mas foi tarde demais. Clara viu o brilho metálico e o puxar do gatilho. O mundo ao redor dela se desacelerou. Um grito mudo surgiu em sua garganta, enquanto o chão parecia sair debaixo de seus pés. Mas em um golpe inesperado, Rafael se jogou na frente dela. O som de um tiro ecoou, e em um instante, tudo o que conhecia se desfez. O impacto a jogou para trás, e o chão gelado pareceu absorver suas lágrimas. O corpo de Rafael caiu, e a fumaça começou a se dissipar. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados, até que a visão dela se tornou turva. De repente, uma sombra cruzou sua linha de visão. Era o pai de Rafael, seus olhos carregados de desespero. Não! Não! O que você fez? Ele se virou para os homens encapuzados, sua fúria explodindo. Vocês não têm que fazer isso. Ele é meu filho. Silêncio! Um dos atacantes gritou. Mas antes que pudesse concluir, a arma do outro homem disparou em uma direção diferente, rumo ao teto. Clara se encolheu enquanto os fragmentos de concreto caíam sobre eles. As pessoas começaram a correr, mas a cena virou um caos.
Sombras se moviam rapidamente, disparos ecoavam, e Clara, em estado de choque, não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Finalmente, alguém gritou: "É uma armadilha!" Uma bomba explodiu em um canto da sala, a luz escurecendo enquanto gritos agonizantes ressoavam. Clara não conseguia entender. Tudo parecia um pesadelo. Com o coração acelerado, ela se virou e viu o pai de Rafael ser arrastado para o fundo da fábrica. Algo dentro dela se quebrava ao ver isso. "Clara!" A voz de Rafael surgiu em meio à fumaça. Ele estava de pé, sangrando, mas determinado. "Não se preocupe com ele. Vá, eles podem querer você também." "Não, Rafael, eu não vou deixar você para trás." Mas antes que pudesse fazer algo, a figura encapuzada que havia atirado surgiu na frente dela novamente. O olhar que ela encontrou não era apenas ameaçador. Havia um reconhecimento. Você é Clara!" A sombra zombou. E algo sobre a forma como ele pronunciou seu nome fez o sangue de Clara ferver. "Quem é você?" Ela gritou, desesperada. Mas ele não respondeu. Só riu, e essa risada provocava um frio na espinha dela. "Você não sabe de nada, não é? Rafael não é quem você pensa que é." Ele provocou, e um novo choque a atravessou. "O que você procura é muito maior. E a verdade vai doer, minha cara." Clara franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar mais, sua visão se encheu de luz e fumaça. Em um instante, o homem desapareceu, e o caos reinou. Clara olhou para Rafael, e a realidade a atingiu como um soco no estômago. E antes que puderam se reunir, outra explosão ocorreu, mas era diferente. Não vinha da fábrica. Claras luzes de sirenes cortavam o ar, e o som de sirenes de polícia enchia o ambiente. Entre a fumaça e o desespero, Clara olhou para Rafael e, por um breve instante, teve a sensação de que tudo o que tinha acreditado estava prestes a ser desmantelado, incluindo a sua própria sanidade. Um grito cortou o ar, e a última coisa que Clara viu, antes de a escuridão consumir tudo, foi o rosto do pai de Rafael, entre a fúria e a dor. "Você não sabe, Clara. A verdade irá te destruir." E com esse aviso ecoando em sua mente, tudo escureceu. O que mais será que ela não sabia? Clara acordou em um sobressalto, o coração acelerado e a cabeça girando. A realidade voltava lentamente após a escuridão da explosão. Estava nos braços de Rafael, que estava deitado em um sofá desgastado, coberto por uma manta. Ao seu lado estava o pai dele, com expressão serena agora, enquanto o resto do mundo parecia se desfazer. A fumaça havia se dissipado, mas as memórias ainda a envolviam. "Rafael!" ela sussurrou, a voz trêmula. Ele abriu os olhos devagar e, por um longo momento, tudo foi silêncio. O peso do que aconteceu pairava entre eles. O olhar dele era intenso e cheio de dor, mas também de esperança. "Clara, eu sinto muito." Ele começou, sua voz rouca. "Todo esse tempo, eu não sabia como te contar. Mas eu sou parte de algo muito maior." O nó na garganta dela voltou com força. "Rafael, eles tentaram te matar. Eu vi tudo." Ela hesitou. "E seu pai?" "Ele disse que você não é só filho dele. A conexão entre vocês é mais forte do que pensávamos." Rafael sentou-se repentinamente, a expressão chocada. "O que você sabe?" A ansiedade o consumia. "Sinto que a verdade chegou de alguma forma, mas não sei onde me enfiar." "João, Maria, eles revelaram coisas sobre o seu passado. Você estava envolvido em uma rede de corrupção." Clara respirou fundo.
Cada palavra parecia um fardo, mas ela precisava ser honesta. Você é parte de tudo isso, Rafael! Os olhos dele brilharam com lágrimas não derramadas. Eu sempre quis proteger você de tudo isso. Mas o seu amor me fez querer lutar. Ele venerou como se buscasse uma fração de culpa e redenção ao mesmo tempo. Mas agora não sei como seguir. Eles ainda estão atrás de mim e eu não quero que você se machuque. As emoções de Clara eram uma tempestade. O que você vai fazer? Eles vão acabar com essa história se você não agir. Precisamos enfrentá-los. Precisamos jogar o jogo, mas com as regras certas. A determinação aumentou na voz de Rafael. Podemos expor esses segredos juntos, confrontar aquela verdade que todos temem. Eu não vou deixar que isso nos destruam. Ela hesitou. O medo gripava seu coração, mas a chama da esperança ainda ardia. Então vamos! Com o olhar firme, Clara levantou-se. A determinação de Rafael a inspirava. Mas antes que pudessem tomar um passo, o telefone tocou. Rafael olhou rapidamente, a expressão tornando-se preocupada. Era uma mensagem. Clara não sabia qual era a gravidade da situação, mas algo lhe dizia que mudanças maiores estavam a caminho. Ele quer que eu encontre com ele. Temos que ir embora, Clara. O tempo não estava ao seu favor. A urgência agora povoava todos os músculos dela. Enfoco você. Não podemos nos separar. A certeza nas palavras dela fez o coração dele se acalmar. Os dois pegaram as chaves e saíram daquela casa que uma vez foi um refúgio, mas agora se tornava um campo de batalhas internas e externas. Como poderiam lidar com o verdadeiro vilão que os cercava? As luzes da cidade brilhavam à noite, mas a cidade que conheciam não era mais a mesma. A cada esquina havia um eco de quem os observava. A tensão pairava no ar, mas Clara sabia que mesmo na luta contra o destino, havia um vislumbre de esperança no seio do caos. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Uma vez em movimento, as vozes decididas de Rafael e Clara ressoaram. Eles tinham o poder de desmantelar a mentira. Mas tão logo começaram, o mistério se espalhava ao redor deles, prometendo mais revelações e desafios. O que avançava à frente? Mais sombras do que nunca. Mas agora eles estavam juntos. E assim, enquanto a cidade continuava sua dança frenética, Clara se lembrou de que o amor poderia ser a maior força. Uma força que poderia mudar tudo. Não importava o que viesse a seguir. E agora, antes de seguir com mais histórias que vão deixar você querendo mais, tenho um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma dessas emoções e reviravoltas. Esmague o botão de like agora e faça parte desta comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é um verdadeiro fã e cada ação sua é importante. Juntos fazemos a diferença. Vamos nessa!